Pensa só, ter o gostinho do auge do verão num dia cinzento de inverno. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo fascinante das conservas europeias. E olha, isso aqui é muito mais do que só comida, viu? É uma herança cultural, uma verdadeira arte que transforma ingredientes de uma estação em sabores que duram o ano inteirinho. Pois é, essa pergunta é a chave de tudo. Durante séculos, a comida na Europa foi totalmente definida pela necessidade de fazer durar o que era passageiro. Era literalmente uma corrida contra o relógio, uma busca desesperada por uma solução para a sazonalidade. E a solução, claro, apareceu ali dentro de um pote, de uma garrafa. Técnicas super engenhosas de conservação. Cada recipiente desses carrega uma história inteira de criatividade e de adaptação, tudo para garantir que aquele sabor do pico da estação pudesse ser aproveitado meses e meses depois. Ok, vamos entender isso melhor. Essa necessidade de guardar comida não só alimentou as pessoas, mas moldou a identidade da gastronomia europeia. Em épocas de vacas magras, a sobrevivência dependia totalmente da capacidade de estocar a fartura das colheitas. Não era luxo, era essencial. E essa citação, olha, ela resume tudo de um jeito brilhante. A gente não está falando só de receita. A gente está falando de um conhecimento profundo, sabe? Que passou de pai para filho, de mãe para filha, e que conecta as pessoas com a terra, com o clima, de uma forma muito, muito especial. Então, qual foi a primeira grande solução? Vamos dar uma olhada. Uma das primeiras e mais poderosas ferramentas para capturar a alma das frutas e das ervas foi o álcool, principalmente na forma de licores. A mágica por trás disso tem nome: maceração. É um processo lento, feito com calma. Ao mergulhar os ingredientes no álcool, é como se ele, aos pouquinhos, roubasse tudo que o ingrediente tem de melhor. O resultado é uma bebida complexa, cheia de aroma. É quase uma fotografia líquida daquele sabor original. E o mais legal é ver como o clima ditou as regras do jogo. Lá no sul, no sol do Mediterrâneo, você tem aquela explosão cítrica do limoncello. Já no norte, com aquele frio cortante, a pedida era outra, algo para esquentar o corpo. Daí surgiram os licores de especiarias super intensos, como o schnapp. O limoncello, por exemplo, é a prova de que o simples pode ser genial. Mas tem um segredo, hein? O pulo do gato é usar só a casquinha amarela, que é cheia dos óleos essenciais. Aquela parte branca de dentro, nem pensar. Ela é amarga e estraga tudo. Já o Schnapps é outra história. O nome dele vem do alemão schnappen, que significa tipo pegar rápido, abocanhar. E faz todo sentido, porque a ideia é tomar num gole só, para capturar aquele calor instantâneo. É uma bebida que tem uma função clara, sabe? Agora a história fica ainda mais interessante, porque as receitas elas não ficam paradas no tempo. Elas viajam, se transformam e, no caminho, criam histórias incríveis. Quer um exemplo perfeito? O licor holandês chamado Advocate. É isso mesmo! Quem diria, né? Um dos licores mais clássicos da Holanda nasceu no Brasil a partir de uma bebida de abacate. Como não tinha abacate na Europa, eles tiveram uma ideia genial: usar gema de ovo para conseguir aquela mesma cremosidade. É a criatividade na cozinha dando um show. Bom, já falamos do álcool, mas agora vamos falar da outra grande estrela da conservação: o açúcar. Os xaropes artesanais são um jeito fantástico de, literalmente, engarrafar o sabor fresco e vibrante das frutas de verão. E para fazer um xarope bom de verdade, tem que ser com delicadeza. O calor tem que ser bem suave, só para a fruta soltar o suco, sem cozinhar o sabor fresco dela. O açúcar e o ácido cítrico entram não só para adoçar, mas como conservantes naturais. Eles que garantem que o sabor vai durar. E o resultado é sensacional. Uma receita simples como essa consegue guardar o sabor de uma fruta fresca por até 2 meses na geladeira. É um jeito muito eficiente de esticar um pouquinho a estação. Beleza, já falamos de doce, de bebida e o mundo dos salgados. Aqui a coisa fica ainda mais diversa. Entra em cena o sal, a gordura e a acidez para preservar carnes e peixes, transformando eles em pratos super sofisticados. Basicamente, a gente pode resumir em 3 grandes pilares: a cura, que usa dupla sal e açúcar; o confite, que cozinha e guarda o alimento na própria gordura; e o picles, que usa a força do vinagre. São 3 métodos que criam sabores e texturas completamente diferentes.
A origem do nome Gravlax é simplesmente fantástica. Significa salmão enterrado. Isso porque, antigamente, os pescadores enterravam o peixe na areia fria da praia para fermentar e conservar. Hoje em dia, o método é mais chique, claro, mas o nome continua lá, contando essa história. Agora, se a gente vai para a França, lá os mestres do sabor usam e abusam da gordura como conservante. As rillettes e o confit são exemplos perfeitos de como a gordura não só preserva, mas também deixa tudo com uma textura e um sabor inacreditáveis. E funciona que é uma beleza, viu? Um confite de carne, por exemplo, se for bem selado com uma camada de gordura por cima, dura um mês na geladeira. Essa gordura cria tipo um escudo que não deixa o ar entrar e estragar a carne. Então tá, a gente falou de álcool, açúcar, sal, gordura, mas no final das contas, o que todas essas técnicas têm em comum? Elas são muito mais que um jeito de guardar comida. Elas são, na verdade, uma filosofia de cozinha. E o ponto central é esse, é sobre ter respeito pelo tempo, ter paciência. É sobre valorizar o que cada estação oferece de melhor. Sobre usar o ingrediente por inteiro, sem desperdício. É uma ponte perfeita entre a sabedoria antiga e o que a gente pode fazer hoje. Essa frase finaliza a nossa análise de um jeito perfeito. Cada pote de conserva, cada garrafa de licor é um testemunho vivo dessa filosofia. É uma celebração dos ciclos da natureza e da nossa própria criatividade. E isso tudo deixa uma reflexão pra gente, né? Nesse nosso mundo tão acelerado, de tudo pra ontem, o que a gente acaba perdendo quando deixa de lado essas práticas que exigem calma, que exigem tempo? Fica a pergunta no ar. Talvez o ingrediente mais precioso que anda em falta hoje em dia não seja uma fruta rara, mas o próprio tempo.